Fala aí, TI Hackers! Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais um podcast do The Walking Tech, o seu podcast semanal de tecnologia, provocações, empreendedorismo, carreiras e mais baboseiras do que as nossas pílulas semanais. Oferecimento PMG Academy. Fala aí, meu amigo Parça Jimenez, como que você tá, cara? Tudo bom? Fala, meu querido. E aí, você tá bonzinho? Tá felizão hoje ou não? Hoje de novo tô felizão. Toda sexta-feira pra mim é maravilhoso. Entrevista na área. É isso daí. Meu cara, hoje nós vamos falar de um tema sensível, né, Adriano? É sensível e é interessante, G, porque a gente, aí já dando um spoiler, né, a gente vai falar de LGPD, GDPR, papel do GPO, mas acho que o mais interessante, cara, é que parece que a galera tá esquecendo de falar da segurança da informação, tipo, são duas áreas distintas, né, eu não sei se são distintas, né, então a gente vai tentar juntar isso aí, cara. Porque eu zoava, né, cara, é assim, eu zoo muito com os caras de CSO, né, e eu digo pra eles que quem ama bloqueia, porque os caras bloqueiam tudo, cara. Os caras querem bloquear tudo, Adriano. Porra, meu, como é que eu vou acessar meu Facebook agora, no meio do dia? Os caras não deixam mais você acessar meu Facebook, cara. Os caras cortam tudo. Só que hoje não vai ter bloqueio, não. Vai ter desbloqueio de informação, de conhecimento. Hoje, entrevistado especial é um cara que tá fugindo, né? Ele fugiu do Rio de Janeiro pra Fortaleza, por causa de dívida, né? Agora ele tá em Fortaleza. Nosso amigo Carioca, parceirão meu, na época que eu morava em Fortaleza, eu devo falar em dívida, né? Então eu fugi de São Paulo, fui pra Fortaleza, criei dívida, eu voltei pra São Paulo. E a gente teve uma boa experiência lá em Fortaleza. É o nosso amigo queridíssimo, sócio fundador aí da Wiser Tecnologia, Ismael Júnior. Ismael, seja bem-vindo, cara. Obrigado aí pelo convite, Jimenez e Adriano. E como vocês falaram, né, a ideia hoje aqui não é bloquear ninguém, não. É a gente destravar tudo possível. O Faro tá liberado, pode acessar o que vocês quiserem. Aí sim! Esse é o Brasil que eu quero! E ó, G, segundo o Ismael, ele vai abrir o jogo de um monte de coisa, as nuances, né? Porque a gente fica muito na teoria, nada de teoria. Hoje ele vai falar de prática aí pra ver como que acontece no dia a dia. Se é tão fácil, se não é, quais são os desafios. Mas aí nada de acadêmico, né? Então ele vai colocar em pratos limpos mesmo pra ver o que acontece. Ismael, dá uma explanada aí, cara. De onde você veio? A gente já sabe que você é do Rio de Janeiro, fugido, né? Mas dá uma explanada na sua carreira aí, cara, até chegar onde você chegou hoje na Wiser. Bom, assim, vou tentar ser sucinto, né, porque a idade já entrega, né, então tem muitos anos. Mas assim, eu sempre fui da área de tecnologia, não tive outro segmento que eu tenha trabalhado, passei por infraestrutura, telecom, e nos últimos anos venho me dedicando bastante tanto à segurança da informação, né, e algumas vertentes da segurança que tem aí a parte de perícia computacional, né, então também tenho trabalhado bastante aí dentro do tema. E aí com isso a gente vai pegando LGPD, políticas, né? Vai trabalhando com tudo que está envolvido ali na área de segurança. Mais ou menos isso, né? Tentei resumir o máximo aqui essa trajetória. Show de bola, Ismael. Ismael, a gente sabe aí que pelo menos a gente vem fazendo uma série de entrevistas com o pessoal de São Paulo. A gente teve uma entrevista sensacional aí com o Jean Newton, lá da M Dias. Porque a gente sabe que esse Brasilzão aí é culturas diferentes, maturidade diferente. Cara, eu já queria começar já botando os dois pés no peito. Segurança da informação. Aqui é assim, né? A gente já abre já na porrada mesmo, cara. Já manda no peito já. Não é com o menino não, já chegando. Cara, segurança da informação, todo mundo fala, nossa, é importante, é essencial, tal. Como que tá aí no Nordeste, cara? Que o pessoal vê? O pessoal tá seguindo, não tá? Como que é essa parada? Cara, é assim, ó, né? Você até conversou com o Janilton, né? Também um camarada aí, parceiro nosso aqui, a gente conversa bastante. É assim, as empresas, no modo geral, quando você tem grandes empresas, né, quando você tem grandes corporações, elas obrigatoriamente elas precisam ter a área de segurança por questão de compliance, né? Então tem, né, que é o caso lá do Janilton, tal, entre outras que tem aqui no segmento que você conhece, até para não ficar falando. Já outras, né, você percebe que a jornada ainda nem começou. Na verdade, não estão nem no meio do caminho, né? E nem no final. Na verdade, muitos não começaram, né? Então a gente
vê que as pessoas estão, como você mesmo falou no início aí do teu pitch, as pessoas confundem, né, segurança da informação com LGPD ou com alguma outra coisa. E são coisas distintas, né? A gente vai conversar aqui ao longo do tempo, a gente vai mostrar ali, separar o joio do trigo. Mas o que a gente vê tem empresas que estão já na jornada, fazendo as suas devidas adequações. Uma grande parte não tem nada, tanto é que a gente vira e mexe, a gente soube que alguém foi invadido, alguém pegou um ransomware, alguém perdeu um backup, alguém perdeu alguma coisa, e às vezes nós somos acionados para estar ajudando essas empresas. Muitas das vezes eu falo que a gente vai só recolher corpo, né? Não tem muito o que fazer, né? Ali na situação, porque o ransomware já criptografou tudo. Então não tem o que fazer, é tentar ver se aquele ransomware já tem a chave, né, publicada para a gente tentar reverter, né, que existe aquele consórcio que vocês conhecem, né, da CASP, entre outras grandes empresas, né, o No More Ransomware, enfim. E aí para tentar ver, mas na maioria são ransomwares que ainda estão em vigor, né, não se tem a chave, não se tem nada, e muitas das vezes até o backup, né, que era uma forma de tentar, foi criptografado também. Ismael, pode falar uma coisa também? Não é muito diferente do resto do Brasil, não. E você sabe que vender segurança da informação, vender essa ideia, é que nem vender caixão, né? Ninguém quer morrer. Todo mundo fala, eu tô seguro, eu não preciso, né? E aí depois tem que pagar o preço por isso. Pois é, Adri, mas assim, você sabe o que eu percebo, Ismael? Um dos pontos aí que a gente, até nos nossos treinamentos, a gente recomenda, quando a gente dá os cursos de ITIL, aí, enfim, a gente aborda o tema segurança da informação, porém ainda um pouco raso, mas a gente recomenda para os nossos alunos que invistam numa política de segurança da informação. A política é a base de tudo. E eu queria já te provocar nesse sentido aí. Qual que é o maior desafio aí para você desenvolver uma política e aplicar essa política de segurança da informação nas organizações, cara? Quais são os desafios aí? Bom, primeiro, né, o que eu vejo, né, muito, é que as pessoas, por não entender da segurança da informação, né, eles não saberem o que é em si a segurança da informação, quando eles vão aplicar uma política, né, pega muito, igual a gente falou, né, o pessoal quer sair fechando tudo, né, então o pessoal sai fechando tudo, né, porque entende que ali é a melhor prática, e na verdade não é. O que eu sempre coloco, né, quando eu vou conversar com as pessoas, o que eu sempre abordo primeira coisa, a gente precisa entender qual é a cultura da empresa, né. Bom, a cultura é uma cultura mais permissiva, é uma cultura mais restritiva. Bom, a gente analisa isso. Depois a gente vai pegar lá, tem aí um código de ética e de conduta? Ah, não tem. Então vamos tentar fazer um antes de chegar na política, porque assim, para você chegar lá na política, eu preciso já ter alguma coisa desenhada antes, administrativamente, para que as pessoas já entendam qual é a regra do jogo. Porque quando você vai para a política de segurança da informação, você está se aprofundando num item, você está se especializando no item. E quando você tem um código de ética, quando você tem um código de conduta, que ali diz, né, a questão do que a empresa entende, o que é permissivo e o que não é, fica mais fácil você desenhar a sua política. É óbvio que a gente precisa pegar as premissas de uma ISO 27000, entre outras normativas, porque a gente também não vai ficar reinventando a roda, né? Então, se você precisa trabalhar com PCI, bota lá a ISO 27000 junto com as regras do PCI, mas aquilo que não precisa estar embasado naquilo dali, você pode ser um pouco mais flexível. Então, assim, o que é que as empresas, ou quem está à frente, né, às vezes o gestor de TI ou a pessoa de TI, não sabe o que é a segurança da informação, não sabe transmitir para a alta gestão, para os donos da empresa, o que é também, e aí fica essa briga, porque quando coloca, sai fechando tudo, aí bloqueio financeiro, aí o pessoal não consegue acessar banco, o pessoal não consegue do RH mandar as informações dos funcionários para a caixa, aí atrasa a folha, aí quem é que toma a paulada no final é o pessoal da segurança, entendeu? Ou da TI. Ô Ismael, só continuando esse tema aí, eu percebo, cara, que isso também me incomoda um pouco, que eles pegam e começam a utilizar a segurança da informação como muleta, você entendeu? Como muleta para sustentar uma coisa, sabe, totalmente absurda, sabe? Coisas que não tem muito a ver, processos que não requer um nível, aquele cuidado, aquele zelo todo. Ah não, mas tá na política, cara, mas
A política não tá dizendo isso daí. Aí pega a política e põe e usa como muleta. Isso me incomoda, Ismael. E isso é ruim, porque isso acaba afetando toda a cadeia, né? Então, como você mesmo colocou, quando o pessoal fala, o pessoal da segurança chegou. O pessoal só entende que você vai lá bloquear, você vai negar acesso, que você é o chato, que você é isso. E na verdade, isso, vocês são feras nisso daí, que vocês treinam, vocês capacitam as pessoas, vocês sabem disso, que é o quê? Eu preciso saber qual é o bem que eu preciso, qual é o ativo que eu preciso cuidar, né? Então, assim, eu preciso, sei lá se eu vou adiantar alguma coisa ou não, mas assim, eu preciso levantar aquilo que é crítico para a empresa, né? Os servidores, os dados, para em cima daquilo dali eu começar a fazer a implantação das políticas. Porque senão, se eu começar pelo aquilo que é menos restritivo, eu colocar como mais restritivo, fica muito ruim, né? Porque você começa pelo local e pelo lado errado. E aí, para desfazer e entender, para poder liberar, é aquela coisa, né? Você bota todo mundo na mesma política, aí você bloqueia o cara do RH, mas ele tá na mesma política do cara do DP. Aí tu libera pro DP, vai todo mundo, né? Passa boi, passa boiada, né? Então, tem muito disso. Então, você precisa entender a dinâmica da empresa, você precisa entender a dinâmica de cada setor, e é um trabalho, vamos dizer assim, é chato, é processual, não é técnico, ele é processual. Então, você precisa ter alguém muito bom nisso para ir lá conversar e extrair essas informações, para depois, tecnicamente, né, a gente passar pro cara lá da TI, pro cara programar, né? Programar o quê? Criar as regras dentro do Faro. Mas alguém antes teve que ir lá bater esse papo para entender o que é. Me parece que quando você fala de uma política restritiva, evitar de colocar uma política restritiva logo de cara, você acaba bloqueando o profissional. Bloquear o profissional, ele acaba criando... Não quero isso, né? Já começa a criar uma restrição logo de cara, né? Tu mata o business, cara, porque você sai fechando, alguém vai parar. Pode, às vezes o cara não gritou porque não sabe o que tá acontecendo, mas alguém tá parado. Entendi. Ô Ismael, então, assim, o que no teu ponto de vista é mais desafiador? É colocar o processo ou mudar a cultura da galera para seguir o processo? Que a gente sabe, processo é importante. Eu sou um defensor de processo com unhas e dentes. Mas a gente sabe que se o cabra lá do outro lado não quiser seguir o processo, não adianta. Mas o que você acha mais desafiador? O processo ou as pessoas seguirem os processos? Cara, como você falou, é a cultura. Porque assim, a cultura, e é como a gente aprende, né? A gente estuda no AIT, a gente estuda na ISO 27000, na 20000, que é o quê? Eu tenho que ter a alta gestão junto comigo, ela precisa comprar a ideia. Então ela comprando a ideia, isso facilita a questão do top-down. E aí, ele comprando lá em cima, a cultura da empresa, ela acaba sendo mudada porque o pessoal lá em cima tá ajudando nesse processo. Então, quando lá em cima não ajuda, a gente está dando murro em ponto de faca. Porque aí você fazendo a adequação da cultura, né, para a nova necessidade, e assim, é na força, é na marra, não, é na capacitação, é na conscientização, é no treinamento das pessoas, que é outra coisa que se peca muito. O pessoal fala assim, a partir de amanhã, política nova, não sei o que é novo, goela abaixo. Aí os caras falam, se ele não entende o porquê daquilo, não tem aderência. Ele vai ser a barreira, ele vai ser o cara que vai furar o processo, é ele que vai mudar o processo que não devia mudar, ele muda para facilitar a vida dele, aí nessa mudança gera uma brecha que vai ser explorada ou internamente pelos insiders ou por alguém de fora, enfim, dá alguma caca que não deveria dar, porque não houve um processo de conscientização, de treinamento, até que o processo ele entre em definitivo, valendo. Né? Então eu acho que isso que peca muito. Como você conscientiza na prática? Como você faria isso? Bom, cara, é assim, né? Eu vou dar um exemplo que a gente faz, né? Então é conversar com o board para entender como é que é a cabeça do pessoal, para você ver até onde você pode ir, onde não pode, né? Porque às vezes o pessoal fala que você tem ali a liberdade, né? Mas você não tem. Né? Então você precisa entender. É o veja bem, né? É o veja bem. Veja bem. Pois é, tem, mas não tem, né? Tem, mas tá em falta, né? Como o pessoal fala, né? O vendedor. Então, você precisa entender como é que é a dinâmica e tentar criar dentro dos setores aliados. Então você vai lá, conversa com o pessoal, entende, e a partir dali você precisa literalmente ir lá, bater um papo, fazer uma reunião com todos, tentar extrair daí líderes de equipe
para te ajudar no processo de disseminação daquela informação. É assim, é um trabalho bem de formiguinha. E se você for pensar, né, como dizem alguns ditados, não vou lembrar, não sei se foi o Thomas Jefferson, vou falar alguma besteira aqui, o pessoal diz que passa mais tempo amolando o machado do que propriamente cortando a árvore. É o que a gente faz, porque assim, ó, a implantação do processo, uma vez que eu já vi o que é, já sei o que precisa ser feito, a implantação teoricamente é fácil. Você já escreveu, você vai dizer, pessoal, a partir de agora nós vamos fazer assim, passa uma semana, 2, né? E daqui a pouco ele está rodando sozinho, depois você só vai fazendo os checkpoints para ver se a coisa está rodando. Mas até a pessoa entender que aquilo dali, ela se engajar, né? Ela precisa estar engajada, né? Ela estando engajada, cara, ela vai até pra lua contigo. Mas o problema é esse, a gente tem que passar o maior tempo nesse processo. Não é fácil, né? Nem todo mundo vai com a tua cara, nem todo mundo tá afim de fazer. Tem uns que foi porque a diretoria falou, cara, tem que ir. E aí o cara vai contrariado, é o cara que vai te boicotar, às vezes você dá uma vacilada em alguma coisa, é ele que vai falar, tá vendo lá? Ismael fez errado, falou que era pra fazer não sei o que, tá vendo? Isso só tá me gerando problema. E aí você tem que saber, você tem que começar a ter jogo de cintura aí, né? Pra poder lidar com as situações. Não é fácil, cara, não é fácil. Show de bola. Ô Ismael, mudando um pouquinho de pato pra ganso, na verdade juntando os dois, né? Até se transformar no marreco. Bora lá. Qual é a diferença? Eu sei que, puta que pergunta, mas tem muito nego que não sabe. Qual é a diferença entre LGPD versus GDPR com segurança da informação? Como eu falei na minha chamada, a galera confunde, ou pior, quando fala de LGPD e GDPR, por exemplo, quando a gente vê algumas empresas, inclusive, eu preciso de alguém de LGPD. Ao invés de ele contratar alguém de segurança de informação e capacitar, ele contrata um advogado que não sabe nada de segurança da informação. Bom, isso foi só um parênteses. Qual é a semelhança ou a diferença entre essas duas áreas tão distintas, cara? Como que elas caminham juntas? Qual é a conexão dessas duas áreas, né? A diferença e como que elas se conectam? Bom, assim, ó, o que eu falo muito, né? Eu tenho um discurso, né, que as pessoas falam muito de privacidade de dados, né? Proteção de dados e privacidade. Aí eu falo, mas antes disso aqui, você tem a segurança da informação. Então, para você chegar na privacidade, você precisa ter segurança. Você não pode botar a carroça na frente do boi. Tanto é que quando você vai pegar a ISO 27000, ela tem lá dentro das suas subdivisões, né? Que me faltou o termo agora, ela tem lá 27701, que trata especificamente de privacidade de dados. Então, para que a gente chegue, né, na maturidade de prover privacidade, eu preciso ter segurança. Então, o que a gente vê muito são as pessoas correndo atrás da privacidade sem ter segurança. Então, fica difícil. E quando você fala de GDPR e LGPD, a gente tem que lembrar que a GDPR é a LGPD para a comunidade europeia, né, que ela começou a ser tratada em 2016 e foi sancionada dia 25 de maio de 2018. A nossa foi ao contrário, a gente começou a tratativa um pouquinho antes, mas ela foi sancionada em 2018 para entrar em vigor agora, né, quer dizer, na verdade ano passado, 16 de agosto, né, ou 14 de agosto do ano passado, mas aí naqueles vai e vem entrou dia 18 de setembro. Então desde o dia 18 de setembro do ano passado, a LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, né, ela está em vigor, mas as multas, sanções e tal vai entrar em vigor só a partir de agora, né, a partir de agosto desse ano. Exatamente. Então assim, elas têm algumas similaridades em alguns pontos, né? E tem divergência, não é de divergência, e tem outras coisas que elas não batem, né? Eu até fiz aqui uma listinha aqui rápida, né? Que como é bastante coisa, vou dar um exemplo, né? Tratamento de dados sensíveis, né? Quando você vê na LGPD, ela fala que você pode tratar, ela coloca assim, estabelece proteções especiais para dados sensíveis. O tratamento poderá ocorrer apenas na hipótese prevista na lei. Mas uma vez que você está de posse daquele dado e você já está tratando, você só precisa tomar as medidas cabíveis para proteger aquele dado sensível. Ok? Quando você vai para a GDPR, ela fala assim que ela proíbe o tratamento de dados sensíveis estabelecidos algumas exceções. Então, a primeira regra do firewall deles é não pode tratar dados sensíveis. Mas eu preciso. Não pode, né? Então, assim, fazendo uma comparação aqui rápida, a nossa permite, já que eu já estou de posse, eu posso já tratar, eu só preciso tomar as ações cabíveis para que não haja um vazamento, alguma coisa desse tipo. Já na GDPR, ela diz, você não pode tratar dado pessoal, entendeu? Essa é uma das diferenças que tem. Não, legal.
Eu queria, ainda nesse tema de LGPD, só para complementar, e a gente percebeu que a LGPD, ela não é soberana, Ismael? Ela não vai ser soberana. Mesmo porque a gente tem um arcabouço aqui de legislação aqui nesse país que é um absurdo, né? Sim. Mas enfim, ela não vai ser soberana. Então como é que fica? Até eu vi esses dias aí, eles estão querendo mexer também, novamente, né? Estão querendo fazer um ajuste no Marco Civil. Sim. Não sei se vocês viram aí, essa semana, se eu não me engano, saiu alguma coisa sobre isso. Eu até deixei aqui no meu backlog. Teve uma mudança agora na Lei 12.703. Eu sempre confundo essa numeração, mas o pessoal chama de Carolina Dickmann, né? O artigo 154A, né, que fala de crimes sobre dispositivos móveis, né, e o Wi-Fi, que agora as penalidades elas foram agravadas, né, a 154A. Então ela se agravou. Então quando você viola ali, tenta invadir, antes era um pouco mais brando, eu digo que era só cesta básica, né? Alguma coisa assim, limpar a rua. Agora eles estão um pouco mais, a lei está mais pesada para quem invadir dispositivos desse tipo. Respondendo a sua pergunta, a LGPD ela não é soberana sobre as outras que já existem, como o Marco Civil, a Lei de Acesso à Informação, entre outras. Ela veio contribuir. Né, na verdade ela veio somando, né, as demais. Como também, exemplo, o pessoal pergunta muito, eu quero lá pedir para o pessoal excluir os meus dados lá da empresa. O direito ao esquecimento também. Isso, pode, desde que aquela empresa não esteja fazendo algum cumprimento legal. Exemplo, a gente sabe que quando você fala de dados financeiros, você tem até 5 anos, eu preciso ter aquele arquivo, né, a entidade que trabalha com aquilo precisa ter aquele arquivo até 5 anos, porque se, sei lá, o Banco Central ou qualquer outra entidade pedir, você precisa ter aquilo dali. Né? Tem outros, você vai para saúde, você vai para 12, 20, reza a lenda, não sei se é verdade ou não, já perguntei para algumas pessoas, mas não souberam me informar, que quando você vai para a área educacional você tem que ter 100 anos de dado, né? Eu tô dizendo, reza a lenda, né? Então daqui a 100 anos... não sabia, eu vou até pesquisar. Eu pesquisei, mas não consegui uma informação concreta, né? Tipo, Ismael se formou... Tá lá, tem que dizer que está formado, então você tem que guardar essa informação. Mas assim, depois disso, né, do cumprimento desse prazo, aí sim eu posso limar aquilo ali, né, tirar aquilo ali de dentro da minha base. Inclusive, para quem não se lembra, não é só da minha base ativa, do meu backup também. Isso. Né? As pessoas, não, tirei aqui, mas no backup tem, não, é de tudo, né? Então papel, digital ou não digital, tem que sair tudo. Enquanto você estiver cumprindo, aí o que você fala para o cidadão? Fala, olha, o que eu posso tirar aqui de informação não está mais conosco, foi eliminado, agora esses aqui, por causa da normativa tal, lei tal, eu preciso guardar por X anos. Aí você amarra uma fitinha no dedo, né, para quando chegar naquele período, você lembrar de poder tirar aquela informação que você tinha prometido lá para quem fez a solicitação. Ô Ismael, eu vou entrar numa questão aqui, não estou dizendo se as pessoas estão respeitando ou não, mas a questão da aderência e a credibilidade da LGPD aqui no Brasil. Eu fiz uma pesquisa, já tem uns 2 meses já, a gente soltou uma pesquisa, porque sabe quando você tem aquela sensação, aquele sentimento que, ninguém tá botando fé, né? E a gente resolveu fazer isso com DPOs, com CIOs, com várias pessoas e nos surpreendeu, cara. Então assim, credibilidade baixíssima, aderência baixíssima e na verdade nem me surpreendeu, ele só corroborou com uma percepção que eu tinha, né? E os dados foram bem interessantes. E posso até te falar que não teve ponto fora da curva, não teve assim, muita gente falou mal de uma coisa e não teve alguém que falou ruim, não. Foi a grande massa falou algumas coisas que eu tinha como sentimento. Tua opinião quanto à credibilidade, não estou falando legitimidade, tá? A credibilidade e aderência da LGPD está em alta ou realmente não tá? É assim, o que a gente tem da LGPD até agora, né, até esse momento, vamos dizer assim, é só teoria, né?
vamos dizer assim, né? Mesmo a lei entrando em vigor desde o ano passado, mas o que a gente tem agora é só teoria. Então, assim, tem que fazer, precisa fazer, mas ninguém ainda sentiu na pele, né, a lei, né, o peso da lei ainda, né, a gente não sentiu. A multa, na verdade. O bolso, não sentiram no bolso. Não sentiu. Onde é que as pessoas estão sentindo? Que aí é um ponto de atenção, até para não sei se vocês sabem ou não. Exemplo, a gente teve a Cyrela, que foi a primeira empresa, né, a ser multada, atuada com base na lei, mas foi diretamente pela NPD, não. Houve uma ação judicial no qual o juiz utilizou-se da lei, que já estava em vigor, e autuou lá a Cyrela. O que está acontecendo muito também são ações trabalhistas, né? Funcionários estão entrando com ações contra suas empresas, tomando como base a LGPD. Tipo, pegaram o meu dado e mandaram para a empresa de saúde, mas eu não dei autorização porque eu já tenho um plano de saúde. Então, até nisso, as empresas precisam pegar o consentimento. Né? Então não é mais aquela coisa, eu vou mandar porque já é tranquilo. Não, tudo tem que pegar o consentimento. Mas vou voltar à pergunta que vocês fizeram. Tomando como base que até agora ninguém, né, teve alguma mexida no bolso, nem no esquerdo nem no direito, as pessoas estão levando ali em banho-maria, né, as grandes empresas. O que a gente sabe é que aquelas que têm a questão de compliance, né, não tem para onde correr. Quem trabalha com empresa, presta serviço para empresa de compliance, também não tem para onde correr, porque senão, se tiver, lembra do elo mais fraco, né, vai pro vinagre. Então, se romper, vai embora. O que a gente tem visto só fazendo um adendo, é que algumas grandes corporações têm tido seu nome na mídia, né, por causa de vazamento de dados, mas às vezes não é ela que vaza, é o parceiro. Se a gente for fazer uma análise, são os parceiros que colocaram na nuvem, não botaram um bloqueio, tinha um drive não sei aonde, e aí o dado vazou. Mas como eram informações com papel timbrado, fica mais bonito sair o nome daquela grande empresa do que o Zezinho da esquina. Não vende jornal, não vende notícia. Então, assim, quem está na questão do compliance não tem para onde correr. Os caras estão ali a toque de caixa se virando. Mas o que eu entendo é que quando a NPD, né, algumas coisas começarem a entrar, o peso da lei literalmente começar a fazer, as pessoas vão começar a dar mais credibilidade. Porque até então a gente está vendo vazamento em cima de vazamento, né, ações indevidas em cima de ações indevidas, e não estamos vendo nenhum movimento, né, da área da NPD. Ela se manifestou quando teve aquele vazamento do Serasa, né, quando teve aquele vazamento dos dados também das operadoras da TIM, da Oi, né, Claro, se me falha a memória. Aquele que vendia, tem um que também vendia um mail pela internet lá. Sim, também teve. Também foram autuados. Também, né? Foram, assim, ela está se manifestando, mas ainda ela não pode tomar algumas medidas mais firmes, né? E segundo o pitch dela, né, ela vai tirar o final do 2021 para educativo, né? Então ela pode te dar uma advertência, mas ela não vai te multar, ela não vai te cercear nenhuma atividade, né, de processamento de dados. Mas entende-se que a partir do ano que vem, né, como diz aí no popular, o couro vai comer. Então eles vão entrar pesado. Mas até então essa sensação não de legitimidade, mas que o pessoal não tá nem aí, é porque ainda ela não conseguiu trabalhar. É igual quando você às vezes precisa ter uma certificação ou precisa ter uma pós-graduação, você não tem. Então tá indo. Até o dia que você deixe de conseguir uma promoção ou deixe de conseguir um emprego, alguma coisa assim, porque você não tem aquele nível superior, porque você não tem uma certificação X ou porque não tem uma certificação Y. Aí você começa a falar, opa, eu preciso, mesmo que só para inglês ver, né, eu preciso ter. Né? Então aí as pessoas já vão começar as empresas, né, vão começar a se manifestar. E uma coisa que eu falo é assim, a gente olha muito para as grandes empresas, mas exemplo, vocês que estão aí na beira da praia igual eu aqui, se você vai na praia lá, você tem um pipoqueiro que quando tu vai lá com teu filho, ele pega teu WhatsApp, teu número, teu nome, teu WhatsApp e fica falando, olha, domingo agora eu vou estar lá. Esse cara precisa tomar as ações para proteger o seu dado, pessoa física e jurídica, tanto do âmbito civil quanto do âmbito público, né? Então o pipoqueiro também vai sofrer sanções, né, da LGPD caso haja um vazamento do celular dele, se perca e vaze os seus dados. Ô Ismael, uma pergunta, não sei se tem resposta, mas se vazar as informações, sei lá, do Tribunal de Justiça,
Quem vai processar eles? Cara, pois é. Vazou do Detran do Rio Grande do Norte. Não, vazou recente agora do Rio Tribunal Grande de do Justiça Norte. do Rio Grande do Sul, vazou do Ministério de Saúde. Mas um Tribunal de Justiça pode ir lá e fazer a lei valer. Agora, se eles mesmos escorregarem, que estão muito passíveis, Não, né? na Todo verdade, mundo se você for ver, a gente teve uma sequência dentro do judiciário aí, tem uma história aí, né? Tem uma história. É. Cara, eu não sei, porque assim, como diz a Constituição, a lei é para todos, né? Como diz a própria LGPD, empresas tanto do âmbito civil quanto do público, do âmbito privado, desculpa, da empresa do âmbito privado quanto do público, elas estão debaixo do mesmo guarda-chuva. É óbvio que quando você abre, né? Quando você vai para a empresa pública, ela tem algumas características, né, de coleta da informação, de acesso àqueles dados e tratar aquele dado, diferente quando você traz para o âmbito privado, né? Então é bem diferente isso. Mas assim, a lei é para todo mundo. Mas eu não sei como vai fazer, cara, porque eu tô imaginando o cara lá falando assim, ó, senhor juiz, eu vim aqui auditar vocês. Como assim você veio me auditar? Manda prender o cara, né, o auditor. E aí, como é que faz? Mas você sabe o que me incomoda, Ismael? Eu até falei pro Adriano outro dia. Adriano, imagina o seguinte, né? Vamos pegar esse exemplo aí que a gente acabou de comentar. Vazou um dado. Aí a NPD vai lá e vai aplicar uma multa. Né? Limitada, né? Tem um limite, né? Até 50 milhões, certo? Vamos imaginar que ela aplicou os 50 milha. O máximo, valor máximo. Migão, de onde vai sair essa grana? Quem que vai pagar essa conta? Seu bolso. Eu, você, o Adriano. É isso. E aí, a gente vai pagar a conta, velho. E lembrando como vai ser uma festa de processo. E não vai ter. Eu quero saber o seguinte: se na Praça da Sé eu vou encontrar ou não um CD com os meus dados lá de imposto de renda, um monte de coisa lá, Ismael. Eu quero saber isso aí. Cara, é assim, ó. O que a gente vê é que esse tipo de tratamento, né, tá diminuindo. Né, a gente ouviu aí que o pessoal está um pouco mais escondido, mas eu acredito que ainda ele não tenha sido eliminado. As pessoas ainda continuam vendendo de forma ilegal na Praça da Sé, ali na 25, né? Aonde for Santa Efigênia, seja onde for, né? O pessoal está vendendo, só que agora de uma forma um pouco mais discreta, porque antes você passava o cara. Olha, eu tenho dado tal, não sei o que, pendrive, agora eles estão na boca pequena, né? Eu vou dizer assim, é quase igual vendendo droga, né? O cara, você tá ali escondidinho no canto, você sabe quem é, mas não alarda muito para não atrapalhar o negócio, mas ainda continua. Né? Então eu entendo que a autoridade ela precisa fiscalizar esse tipo de ação, e a gente sabe que ou é por denúncia, né, ou é por fiscalização mesmo. Né? A gente entende que esse bonde de vazamento que está tendo é primeiramente até por um problema da pandemia, né, que gerou vulnerabilidades, mas eu acredito também, ali reza a lenda também, que o pessoal está jogando isso no ventilador direto até para ver como é que a autoridade ela vai tratar isso no futuro. Você falou de vazamento de informação. Aquela história. Você comprou um Scott R3 amarelo, quando você sai na rua, parece que todo mundo comprou, né? Por aí. Mas, todo mundo comprou. Mas será que o vazamento de informação aumentou ou é uma percepção nossa que tá aumentando? É porque tá todos com os holofotes em cima? Qual pela tua experiência aí de mais de 60 anos de experiência na área de segurança? O cabelo até caiu, né? Não tá nem mais branco, ele já caiu já. Cara, é assim, ó. Existe a parte do holofote, né? De você, das pessoas, desse tipo de ação tá em evidência, é fato. Né? Mas também houve um crescimento absurdo, né? Então, se você pegar as estatísticas, né, de como é que vinha até 2019, tava bombando. Eu vou falar aqui porque você vai lembrar antes disso. A Tivit teve 2 vezes entre 2018 para 2019. Ela teve no final de 2018 e teve em 2019. Você teve, entre outras grandes empresas, teve o Banco Inter também, que teve acho que umas 3 vezes vazamento de dados, né? Isso tudo antes desse momento de pandemia. Então, assim, já tava ali no radar do pessoal. O lance foi que com a pandemia, né, a porteira abriu e o pessoal começou a passar. E a gente entende, né, que isso tá um pouco para mostrar um pouco da vulnerabilidade das empresas,
né? É óbvio que a gente vê grandes empresas de grande evidência, né? Recentemente foi a Fujitsu, teve a Bozo, né? Que é aquele de som que teve dado vazado, criptografado, pegou ranço. Então, assim, é uma atrás da outra, não dá nem para se acompanhar, porque é muito recorrente, né? O espaço ali é muito pequeno. Mas, assim, o pessoal tá olhando mais, né? É igual, sem fazer analogia, é igual você falar da CPI. O pessoal tá dando foco, nunca deu tanto foco em CPI como tá dando agora, né? Mas tá dando, por quê? Porque é a conversa do momento. E é a bola da vez. Né? E vazamento de dados não deixa de ser também. E a gente tem percebido, Ismael, até com todos esses acontecimentos, esses incidentes, né? Vamos tratar assim. Com todos esses incidentes aí de segurança, enfim, a gente tem percebido também que o mercado está mais exigente em relação aos fornecedores de serviços. Sim, muito. Não é? A gente percebe isso. Então, por exemplo, você vai contratar um serviço de SaaS, né? Eu presto serviço, eu tenho um cliente, ele é um SaaS, ele tem vários clientes grandes e, por exemplo, os bancos estão exigindo que eles tenham, que eles façam um assessment, uma avaliação, eles estão exigindo o pen test deles, por quê? O serviço que eles prestam é 100% SaaS. Então, cara, vem uma planilha gigante para eles responderem. E eles têm ISO 27, hein? Só para você ter uma ideia. Só que não exime. Você não exime. Não se exime de... Não, o banco quer... Não, tá bom, legal. ISO 27, legal. Mas eu quero, ver aqui... Entra aqui. Eles passaram um link para eles lá para encherem. Lá tem empresas especializadas hoje. Tem. Os bancos... Os bancos têm contratado. Isso. Aquela OneTrust. Isso, tem várias exatamente. É a questão do compliance, né? Isso aí que acontece é a questão do compliance. Eu aqui estou compliance e quem trabalha comigo também precisa. A cadeia toda. Aí vai assim, estão exigindo de mim. Aí tem um cara que me vende aqui papel, né? Resma de papel, eu vou ter que cobrar do cara. Por quê? Porque tem dado meu indo para ele, ou tem alguma informação que às vezes é pertinente ao dado do meu cliente, né? O dado do cliente, né? Vamos dizer assim. Então, ele precisa estar compliance. Então, a cadeia precisa estar assim. A ISO 27000 por si só, ela não vai se sustentar, né, nisso daí. Você precisa ter outras tratativas, né? Então, assim, o que o pessoal tem exigido? Se não me falha a memória, que tem alguns clientes que a gente tem tratado, que eles trabalham com banco, que é justamente essa planilha. Tem lá 210 itens, né? E não tá errado. E se a gente for pensar, a gente que estudou COBIT, a gente que estudou IT, o ISO 20000, 27, blá 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 blá, a gente já falava disso, há anos. O que tá falando agora é que agora é obrigação. Ou vai, né? Então, o que ele está querendo dizer ali? Você vai precisar de pen test, aí ele pede um pen test semestral, por exemplo? Semestral. Análise de vulnerabilidade, ele também está querendo com uma frequência até bem maior. Né? Então, tem banco que pede um pen test e pede análise de vulnerabilidade semestral. Tem banco que está pedindo, ou cliente que está pedindo um pen test e uma análise de vulnerabilidade semestral, né? Para entender. Aí assim, hoje a gente tem ferramentas que você, de análise de vulnerabilidade, você bota dentro da empresa e ela fica analisando o teu parque diariamente. Então você não precisa ter essa questão do semestral, né? Você tem ela diária e consegue mostrar na auditoria e falar, olha, eu tive uma brecha, né, por causa de uma falta de atualização no dia tal, corrigi 2 dias depois e aí dentro do mapa de risco ela saiu, pronto. Eu tenho essa linha histórica, então eu consigo fazer isso. Ela não é pontual. Mas eles estão cada vez mais exigentes. E cada vez mais, principalmente por causa da nuvem, porque o pessoal quando vai para a nuvem fala assim, não, agora eu estou tranquilo, porque a AWS que se vire. O pessoal esquece que na nuvem você tem a responsabilidade da nuvem, né? E na nuvem. Então, cada um tem ali a responsabilidade compartilhada. Então, cada um vai ter que tomar as suas ações para garantir aquilo que lhe cabe. Mas muitas das pessoas e muitas das empresas têm esse pensamento errado. Até porque o Marco Civil da Internet prevê que os dados de brasileiros fiquem
quando até, eu não sei se você lembra, né, que a Dilma até falou na época, né, onde tá essa nuvem? Cara, né? esse vídeo é engraçado. Ela não sabia. Esse vídeo é engraçado. Enfim, isso foi muito engraçado. É engraçado. Tanto é que o Marco Civil diz isso, que os dados têm que ficar aqui no Brasil. Mas, cara, não tem como você atestar que os dados estão aqui. Tá tendo algumas mudanças, vou dar um exemplo. Existe uma legislação do Banco Central, do Bacen, ela até mudou, eu não sei a numeração da nova, tá? Mas é a 4658, ela na primeira versão, antes de maio de 2018, se me fala a memória, ela dizia o seguinte, que toda instituição financeira, né, ou prestador de serviço para aquela instituição financeira, né, de nuvem, seja lá o que fosse, não poderia ter nenhum tipo de dado fora do Brasil. Ponto. Aí quando lançou a nova versão da 4658, acho que foi em maio de 2018, se eu não estiver errado, né, ela já mudou. Ela diz o seguinte, olha, você pode sim ter dados fora do Brasil, desde que esse país no qual você for colocar esse dado tenha acordos com o Brasil, né? Porque aí você pode buscar a informação de volta, né? Então, quando a gente vai para a nuvem, a gente precisa entender onde é que a gente está botando, porque às vezes você está botando num canto que é baratinho, mas aquele baratinho vai sair caro, porque o cara tá olhando teu dado, ele tá tratando, né? Pro interesse dele e você não tá sabendo. Então, o que o Banco Central exige é isso. E outras, vamos dizer assim, instituições de setor, né, que regem o setor, estão com essa premissa também. Elas estão permitindo por quê? Porque até então a gente não tinha um volume de empresas com nuvem, né, de grande porte no Brasil. Né? Era algo um pouco restrito. Não vou citar nomes, vocês conhecem algumas, mas era algo que não tinha escala. E outras porque às vezes a empresa que eu estava trabalhando era uma filial de uma multinacional. Então, isso. E aí? Como é que faz? A base está lá em Ohio. Por que eu vou deixar aqui? Então, tá tendo essas flexibilidades, mas desde que exista um acordo, existem parâmetros... Que esteja no acordo. Para você resgatar o dado. E você possa auditar mesmo que ele remoto. A GDPR tem muito isso, né? A GDPR exigiu isso daí, né? A LGPD também vai evoluir para isso. Mas legal, Dri, fala aí. Bom, a gente tá quase aí já caminhando pro finalzinho. Eu tenho uma das perguntas que a gente selecionou aqui. Creio eu que muitos ouvintes podem entender a minha questão. O próprio Gimenez, ele vem tendo contato com algumas empresas de pequeno porte. E essas empresas estão relatando que elas estão sendo abordadas por alguns escritórios especializados, né, fazendo terrorismo, colocando medo, mostrando a dificuldade para vender a solução e tal. Assim, eu fico imaginando, né, quem tem uma empresa pitititinha que nem eu, né? Então, assim, como você vê a adequação da LGPD para pequenas, médias empresas? As pequenas, né? Aquelas micro, pequenas empresas como nós, por exemplo. Como você enxerga isso? Qual recado você daria pro empresário, que nem eu, que fica desesperado quando a gente não teve isso ainda, né? Mas quem sabe um dia a gente vai ser abordado por um doido, cara, né? desse fazendo terrorismo. É um doido. Assim, cara, vamos pegar o caso lá do pipoqueiro que eu falei, né? Eu acho que houve essa cultura do terrorismo, né? Isso é fato. O pessoal ainda continua com essa prática hoje. Eu acho que é importante que as pessoas entendam a questão das multas, né? Mas o foco não é a multa. Ele precisa entender que aquela informação não é dele, né? Aquela informação não é dele. E se a gente, só se você me permitir aqui para não esticar muito, é assim, ó, quando a gente está falando de privacidade, a gente volta muito no passado, a gente volta lá para 1945. O que teve em 1945? O final da Segunda Guerra Mundial. Se a gente lembrar... Você já tinha nascido, Gimenez? Acho que pelo cabelo branco... Não. Gimenez é o tipo daquele cara que não participou do dilúvio, mas pisou na lama, é isso? Não, né? Eu sou modelo 70, eu sou o garoto ainda, eu sou adolescente. Entendi, então nós estamos nessa mesma faixa aí, eu tô na modelo 70, mas vamos lá, é assim, ó. Quando a gente fala de privacidade, a gente tá vendo lá desde 1945 com o fim da Segunda Guerra Mundial. E a gente viu que lá atrás os nazistas, né, os alemães, né, vamos botar assim melhor, né, os alemães, eles... devassaram a vida de todo mundo que era judeu para entender, tanto é que a gente já sabe a história, né? Não vou ficar contando aqui. Então, a partir dali, começaram a ter acordos mundiais, né?
falando de privacidade. Tanto é que quando você pega as principais constituições, né, que teve alteração, principalmente a nossa, né, que fala que a gente tem o direito à privacidade, né, e ela está falando da privacidade de uma forma ampla, e agora eu estou indo para um detalhe da privacidade que é o do meu dado, mas isso já é constitucionalmente já é garantido para mim. Eu só estou indo no detalhe. Mas constitucionalmente já tem essa privacidade. Eu só estou indo no detalhe. Então, assim, é algo muito antigo, que em alguns países que sofreram com isso, você pega ali a parte da Europa, né, o pessoal sofreu absurdamente com isso. Então eles prezam muito por isso. Tanto é que às vezes você vai se candidatar, né, a algumas vagas fora, os caras não te perguntam coisas que não lhe interessam, igual aqui você tem que botar no currículo endereço, CPF, se tem habilitado. Pra que eu preciso saber disso se o cara não vai ser motoboy? Não faz sentido, né? Então, o que a gente precisa ver é entender que ele precisa sim proteger o dado e levar em conta que isso vai ser um diferencial para ele, porque as pessoas a partir de agora, elas vão querer saber o que é que ele vai fazer com o dado dele e aonde que o dado dele está passando. Então, se ele já tiver isso como boas práticas do seu serviço, né, eu não vou precisar entrar nessa onda de terrorismo. É aquele lance que eu falei lá atrás, é a questão da conscientização. Se eu me conscientizar que a lei ela não veio, né, eu peguei até lembrei aqui no exemplo que é o Código de Defesa do Consumidor. Como ele foi lançado nos anos 90, o pessoal falou assim, pô, vão quebrar o comércio, porque o pessoal vai exigir não sei o que. Eu tive um caso que eu vivenciei isso. Meu pai comprou um liquidificador. Na época você não tinha esse negócio de testar o liquidificador antes. Não tinha nada. Meu pai levou pra casa, ele botou o que tinha que botar dentro, foi botar pra rodar e não rodou. Perdeu. Aí meu pai voltou. Aí o cara olhou pro meu pai e falou assim, não, você usou, você abriu, não sei o que. Eu falei, meu irmão, como é que eu ia adivinhar que o negócio não tá funcionando? É botar a mão em cima e tentar ali fazer uma... Não tem como isso. E hoje, essa lei, né, que já desde do Código de Defesa, ele já garante essas coisas para mim, devolver o produto até em 7 dias, né, aquela coisa toda que a gente já sabe. Então, o que a gente precisa entender, é a questão que isso é um diferencial. A lei também ela fala que eu preciso me esforçar ao máximo dentro daquilo que a minha empresa consegue fazer. Então o que eu estou querendo dizer com isso? Não adianta eu querer botar PCI e ter certificação de ISO 27000, não. Mas eu preciso ter algumas coisas básicas. Backup, antivírus, um firewall ou uma modesta política de segurança da informação, alguns pequenos processos desenhados ali. Para quê? Para que quando o auditor for lá, ele fala assim, opa, a empresa é pequena, não tem muito recurso e tal, mas aquilo que está dentro até esse negócio de medida do possível, né, também é algo muito sem abranger, né? A gente sabe ser pequeno ou é grande, mas ele vai entender que não houve boa fé daquela empresa, porque antivírus tinha backup, o antivírus estava atualizado, os patches dos sistemas operacionais estavam atualizados na medida do possível, né, dos servidores e tal. Então assim, ele vai olhar e falar, pô, ok, mas eu preciso te multar, mas em vez de multar 50 milhões, eu vou só te dar uma advertência. Você entende a diferença? Porque existe boa atenção, então cada empresa ela vai ter a sua necessidade de adequação conforme a lei. A lei é assim, muitas das vezes ela nem é clara, ela fala que eu preciso de medidas administrativas e tecnológicas para garantir a segurança daqueles dados. Aí, como isso é muito abrangente, né, isso cabe à interpretação de cada um, do juiz, minha, do Gimenez, do Adriano, você precisa tomar as ações. Então, medidas cabíveis. Tem antivírus? É uma medida. Tem backup? É uma medida. Eu restringo quem acessa o quê? É outra medida. Controle de acesso. Então, a gente vai fazendo aquilo que cabe, né? Que o meu orçamento permite, que o conhecimento do técnico permite, a cultura da empresa, aquilo tudo, a gente vai fazendo. Vou chegar ao máximo de uma empresa, sei lá, uma Coca-Cola da vida? Pretendo, que eu quero que uma empresa cresça igual a Coca. Mas eu não tenho a verba que a Coca tem para botar esse arcabouço de pessoas e de tecnologia lá dentro. Depende da Coca que você vai vender também tem, né? Essa. Mas as duas dão dinheiro, hein? E assim, gente, sabe, um dos pontos também que eu percebi, até pegando o que o Adriano falou aí, e é uma verdade mesmo, eu tenho percebido isso, gente, é que chega até naquela parte da anonimização. Sim. Cara, isso gera uma dúvida danada, porque o cara, ele comprou os sistemas, ele tem um sistema lá, o RP dele, o sistema que serve ele.
Fala, cara, como é que eu vou fazer? Vou ter que gastar dinheiro, vou ter que investir uma grana, como é que eu vou anonimizar? Eu tenho que gastar, eu tenho que pedir pro cara, como é que vai ser isso, né? Eles ficam com medo, porque foram lá e falaram um monte de coisa. Você vai ter que anonimizar esse dado aí, porque é um dado sensível, você tem que anonimizar. Ela falou, mas como é que eu vou garantir isso? Como é que a pessoa vai dar suporte, por exemplo, uma empresa de suporte? Sim. O cara tava me falando, Juliano, mas como é que eu vou dar suporte? Se eu anonimizar o dado, você não vê com quem eu tô falando. Cara, é muito difícil eu conseguir reproduzir, né, o erro que tá dando no sistema com todas essas nuances, com todos esses detalhes. Eu falei, pois é, mas tem ferramenta para isso. E o anonimato, ele acaba caindo outra questão da segurança, né? Que é a engenharia social, né? Mas assim, mas aí você pode trabalhar em dois viés, né? O que o pessoal tem adotado dentro dessa situação? Você tem eu vou ler aqui porque eu sempre falo errado, né? Você tem a anonimização e você tem a pseudo. Isso, a pseudo-anonimização. Eu não sei falar isso. É sempre difícil de sair, por isso que eu fui ler aqui. Que assim, quando você vai para pseudo, você já consegue dar ali você não consegue, como a lei fala, né? Pessoa identificada ou identificável, né? Quando você dá uma pseudo-anonimização, você já corta esses dois. Por quê? Eu vou pegar o CPF. Você pegando o CPF, você botando o primeiro conjunto, né? Dos três conjuntos que tem. Você pega o primeiro conjunto, tirando o dígito verificador. O primeiro e o segundo, você tem uma lacuna, porque você não sabe do mês, você não sabe qual é o dígito verificador. Aí você tem um universo para tentar identificar, né? Então, você já consegue dar essa anonimizada, você não consegue chegar na pessoa. E eu brinco muito que assim, se for perguntar aqui no nosso podcast, quem é flamenguista? Quem é carioca? Aí vão chegar no Ismael, né? Vai ficar fácil, né? Então, porque a minha amostra, ela reduziu significativamente, ela veio bater em mim, porque não tinha outra pessoa com essas características, então bateu em mim. Já quando você faz isso, ok. Agora, a questão da anonimização, o pessoal tem usado bastante quando você não trata mais o dado. Quando você não trata mais o dado, você pode anonimizar. Você vai botar um hash, alguma coisa para chegar naquela informação, né? Mas até isso aí precisa ser muito bem elaborado para que não identifique, mas você cria hashes para você chegar naquele dado anonimizado, né? Então o pessoal bota isso para dados que não são mais tratados, não estão sendo mais tratados. Aquele caso que assim, a pessoa pediu para me excluir da base, ele não está mais comigo, mas eu preciso guardar ele por X tempo por questão de uma normativa ou uma legislação. Guardei ele, trato ele lá, faço a anonimização. Puf, tá lá, não tô tratando. Agora, pro dado que é tratado diariamente, você vai para pseudo. Porque realmente, como você falou, botei um hash. Aí tem lá, ABCD, não sei o que, igual, não sei o que, hashtag. Como é que eu vou saber quem é o Adriano e quem é o Gimenez? Não tem como. Pois é. Não tem como. Né? E quando quando você fala de sistema, você tem que cobrar o cara que vendeu o sistema para você. Você tem que falar assim, meu querido, você já se adequou à LGPD, porque isso é obrigação sua. Do fornecedor. Isso. Porque como ele não. Que eu falei, porque ele não vem. Quando ele não vem by design, né? Quando ele não vem desde quando ele não vem pela sua construção natural, ele vai ter que dar os pulos dele para adequar. Aí pode ser que às vezes o esforço é muito grande, porque você pediu para personalizar muito o software, né, a aplicação lá, aí talvez o cara vai te cobrar lá um faz-me rir, lá alguma coisa. Mas no geral, essa adequação tem que partir do teu fornecedor, tu tem que apertar ele. Sensacional, Ismael. Sensacional, puta lição aí de segurança LGPD. Queria agradecer demais o seu tempo, sua disponibilidade, tá fazendo esse bate-papo super gostoso, super construtivo e provocativo. Queria que você deixasse algum recado final aí pra quem tá ouvindo, como a gente faz pra te encontrar, né? Quem quiser, quero falar com o Ismael. Onde que eu te encontro? Não vai me falar que é no Google, que eu vou te mandar pra aquele lugar. Bom, vamos lá, então vou deixar aqui os meus contatos aqui rapidinho. Bom, meu e-mail é ismael.junio@wisertecnologia.com.br, né? No Instagram você me encontra como IsmaelTS Júnior, né? @IsmaelTS Júnior, e no LinkedIn é só botar lá o /Ismael Júnior que você
chegue em mim também. Então são essas 3 redes sociais que vocês podem estar me acionando e a gente conversa, né? E vai. Em relação a deixar aí um recado, me chamem de novo, que eu gostei bastante, né, de participar aqui. Pode me chamar que eu venho. Sensacional. Adoro essas conversas, é algo bem bacana. E assim, gente, a gente está num momento aí que precisa de muita atenção, de muito estudo, de muito conhecimento, mas muita questão também de conscientização. A gente precisa conscientizar as pessoas. Como eu faço aqui em casa, então aqui em casa a galera já está ciente de questão de links maliciosos, links diferentes e tal. A gente precisa também fazer isso dentro das empresas. Então, como a gente levantou o tema de LGPD, levantou de segurança da informação, a gente sempre vai ter que começar pela conscientização, capacitar, conscientizar as pessoas para que a gente consiga chegar no objetivo. Se eles não verem propósito naquilo, muito, mas muito dificilmente vão comprar a ideia ou fazer o que precisa ser feito. É isso. Maravilha. Gimenez, de 0 a 10. 0 a 10, 14, né? Eu acho que foi perfeito hoje, hein, Ismael? Muito bom, hein? Show. Acho que passou o recado. Foi muito bom. Maravilha. Vamos lá, Adri. Manda os recadinhos finais aí. Bom, queria agradecer a você, Gimenez, agradecer ao Ismael, obrigado pela presença de todo o pessoal que está ouvindo aí o The Walking Tech. Muito obrigado por nos ouvir até aqui. Meu nome é Adriano Martins. Eu sou o Luiz Gimenez. Até o próximo episódio do podcast semanal do The Walking Tech, patrocinado pela PMG Academy. Falou, TI Hackers!